Lucas capítulo 19, diz a palavra do Senhor assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Deus e Pai amado, soberano Senhor, lendo essa passagem a gente pensa assim, né, que ela se contém apenas nesse trecho. Mas ela se expande para o trecho seguinte, que será a mensagem da semana que vem. É o mesmo momento. E eu quero hoje, então, apenas dar esse pontapé inicial para a gente refletir um pouco sobre a vida de Zaqueu. O que representou este momento no contexto dos ensinamentos de Jesus? Você sabe que Jesus ele estava ensinando sempre. Ele estava ensinando sempre, a todo momento. Não havia ninguém que falasse alguma coisa que Jesus não puxasse um fio ali para chegar a um ensinamento. Então a gente tem, né, diversos episódios que a gente pode lembrar assim de cabeça, de que Jesus deu ensinamentos diante do poço de Betesda, ensinamentos com um cego na beira do caminho, ensinamentos com a mulher que ia ser apedrejada. Olha quantas situações Jesus viveu, e naquela situação ele tirou um ensinamento. Ele chegou e tira um ensinamento. Agora, ele andava, né, com uma comitiva enorme de pessoas super interessadas em ouvir o que ele estava falando, super interessadas em saber quem era o mestre, super interessadas, ele estava vivendo isto, né, e andando, e agora um homem que não era um homem, irmãos. Se alguém disser que Zaqueu era um homem cheio de fé, está dizendo isso por sua própria conta, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia só diz que ele era baixinho, e porque ele era baixinho, ele não conseguia ver Jesus cercado por aquela multidão. Isso é coisa de baixinho. Eu não sei como é que é ser baixinho. E imagino que deve ter essa dificuldade, né? Todo mundo alto na frente e tal, e a pessoa quer ver e não consegue ver. Ela tem que subir em alguma coisa, em algum lugar, para ver. Não é? E ele já tinha essa pegada, né? Se eu não subir num montezinho, não é? 3 caixotes, não vai dar para ver. E Jesus, irmãos, imagina Jesus como chamava atenção quando passava, todo mundo ia atrás dele, e ele falando coisas fantásticas de sabedoria, e ao mesmo tempo exercendo curas. Quem é que não vai querer ver um homem desse? Todos nós, na condição ali, estaríamos naquela comitiva atrás para ver, para ouvir. Zaqueu era uma pessoa normal, como daquele povo ali, e ele também queria ver. E por causa disso, ele calculou: ele vai passar por lá, eu vou subir naquela árvore, quando ele passar, aí eu vou ver quem ele é. Ele queria pelo menos guardar a imagem de Jesus na cabeça, a lembrança, né? Eu vi aquele homem poderoso que passou aqui em Jericó. Quem não quer ver aquela pessoa que tem poder, né? Só abrindo um parênteses essa história do poder, o poder ele pode se manifestar de diversas formas, né? Na nossa humilde imaginação fantasiosa. Porque algumas pessoas são poderosas porque têm dinheiro, mas outras pessoas são poderosas porque têm conhecimento. E outras pessoas são poderosas porque têm influência. Ou seja, poder
Não é só dinheiro que traz poder. Muitas coisas trazem poder na vida. Capacidade de realização. Muitas coisas trazem, né? Então, conhecimento, influência, são coisas que trazem poder. E Jesus não tinha dinheiro, mas ele tinha uma palavra de ensinamento que marcava corações. E ele tinha poder de curar as pessoas. Isso era um poder super interessante nessa época, porque não existia médico, né? Como hoje, nem plano de saúde. Quem ficava doente tinha que sair da cidade para a doença não pegar nos outros. Olha só que coisa louca. Algumas doenças faziam com que a pessoa fizesse isso. Tinha que ficar de fora do arraial. Ou seja, Jesus tinha algo que interessava muitas pessoas. Essa capacidade de resolver um problema, um grande problema na vida de alguém, que era uma doença. Nesta época, uma doença era um grande problema. Impedia você de socializar. Olha só. Então, Zaqueu, como todo mundo, queriam ver Jesus. E ele sobe no sicômoro, ninguém abria brecha para ele. Ele sobe no sicômoro, numa árvore, e espera Jesus passar. Só que o improvável acontece. Vamos falar agora por que isso é improvável. Zaqueu é visto por Jesus e chamado por Jesus. Na cabeça de todas aquelas pessoas, Zaqueu não merecia nem sequer ser chamado. Porque Zaqueu, por ser cobrador de impostos, trabalhava para o Império Romano. Pertencia ao povo, mas trabalhava para o Império Romano. Então Zaqueu era muito mal visto. Era malquisto. Imagine Zaqueu, sua esposa e seus filhos. Provavelmente seus filhos também eram mal vistos. Você é filho daquele cobrador de imposto, né? Foi lá em casa essa semana, é um safado. Tá? O traidor do povo, trabalha para os romanos. Os judeus eram vassalos dos romanos, como todos os outros povos eram vassalos dos romanos, porque Roma conquistou toda a Europa. Então toda a Europa enviava impostos para Roma. Roma tinha uma tática muito legal. Roma chegava e dizia: ou paga imposto ou luta. E com o seu exército, que metia medo, porque eles iam uniformizados, eles tinham tática de guerra, eles eram hiper-organizados. A galera, quando olhava, dizia: não vai dar para lutar com esses caras, é melhor pagar imposto, vai morrer todo mundo aqui. Então, a grande maioria, Roma, quando chegava para uma guerra, a guerra já estava resolvida pelo lado de Roma, dada a sua organização e administração. Era o único exército da antiguidade uniformizado, se você quer saber. Os outros tinham exército, mas parecia assim, uma reunião para churrasco. Sabe, aquela reunião para o churrasco, tá? Todo mundo armado de faca, mas estava todo mundo vestido de qualquer jeito. Então Roma tinha preponderância, ele trabalhava para os romanos para cobrar impostos dos seus irmãos, extorquir os seus irmãos. E o imposto não tinha a conotação do imposto hoje. O imposto hoje, ele não é mais como o imposto dessa época, porque hoje existe uma contraprestação. A gente paga imposto, mas quer ver a rua calçada. A gente paga imposto, mas quer ver saneamento. A gente paga imposto, mas quer ver benfeitoria. Nessa época, a pessoa pagava imposto só para não morrer. Pagava imposto porque resolveu pagar para não lutar. Então, a conotação do imposto era muito outra. Tipo assim, se não pagar, morre. Aqui, hoje, se não pagar, o nome vai para a dívida ativa. E você continua vivo. Você continua vivo. Então, o que acontece? Então, é um outro tipo de imposto, é um outro tipo de relacionamento. Tem que pagar, não tem essa que não tem. E Zaqueu era esse representante do governo. Então, Zaqueu era mal visto por causa disso. Zaqueu era mal visto também porque ele não só cobrava impostos do seu povo, ele cobrava impostos de todos os devedores de Roma. Então, ele andava muito entre os gentios, entre as pessoas dos diversos povos que existiam em Roma. Nesse nível,
mais um segundo motivo para Zaqueu ser mal visto. E o terceiro motivo pelo qual Zaqueu era mal visto era porque cobrador de imposto tinha uma fama muito ruim de ser corrupto. Então, certamente, Zaqueu era corrupto. Certamente, ele era. Não está escrito com todas as letras que ele era corrupto, mas o simples fato de ser cobrador de impostos certamente o inclui numa lista dos corruptos de sua época. Até porque, quando ele se converte, ele vai dizer uma coisa aqui que dá mesmo a entender que ele andava fazendo as coisas erradas. Então, queridos irmãos, esses eram os motivos pelo qual Zaqueu era mal visto. Ou seja, ninguém vai abrir passagem para Zaqueu passar para falar com Jesus, não. Zaqueu, vai para lá, tu não devia nem estar aqui, vai embora. E ele aí resolve subir no... Ele era desprezado, desprezível, ninguém estava dando bola para ele. Mas Jesus, olha, o improvável aconteceu. Alguém falou com Zaqueu, alguém se dirigiu a Zaqueu. E alguém ainda fez uma coisa ainda escandalosa. Disse publicamente: Zaqueu, desce depressa, convém que eu vá à tua casa hoje. Como assim? Como assim? Ir à casa de Zaqueu? Como assim? Todo mundo ficou: você ouviu o que ele falou? Ele vai na casa de Zaqueu. Mas logo de Zaqueu, na minha nunca foi. Na minha nunca quis ir. Ele vai na casa de Zaqueu. Gente, Jesus fantasticamente sempre surpreendendo as pessoas, né? Eu posso dizer para você, uma atitude de Zaqueu era o extremo desejo dele ver o mestre. Ele fez questão disso. Ele estava muito ansioso por isso. E essa atitude o fez subir na árvore. E o resultado desse subir na árvore foi ter sido avistado por Jesus. Então, se uma coisa boa nós podemos copiar de Zaqueu, ele tinha muitas coisas ruins, mas uma coisa ele tinha, muito legal. Quando ele botava uma coisa na cabeça, ele ia até o fim. Quando ele tinha um propósito, ele ia até o fim. Nem que ele fizesse o ridículo, um homem adulto em cima da árvore, nem que ele chamasse a atenção desse jeito. Então, queridos irmãos, Zaqueu desceu depressa, ficou extremamente feliz e alegre por ter sido... Aconteceu o improvável, alguém veio falar com ele, alguém achou interessante estar em sua casa. Então, no verso 6, Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Pessoal da fofoca, né? Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor. Bom, agora aqui não narra o que foi falado lá. Não diz o que foi falado, nem que circunstâncias. Mas eu imagino, por exemplo, que essa conversa foi à mesa. Não uma mesa de ceia, mas quando você convida alguém para ir para sua casa, o que é o mais natural? Você ficar conversando na cozinha? Você ficar conversando na varanda? Não, você leva para a sala, senta à mesa e bate um papo, né? Aí a esposa aí corre para fazer um café lá e traz um café com um bolinho de fubá, bota ali na mesa e as pessoas estão comendo. Isso é a minha imaginação, irmão, não está escrito isso. Mas aqui diz que ele se levanta, então ele estava sentado. Ele se levanta no meio ali de todo mundo que estava na sua casa, que agora provavelmente era muita gente, porque Jesus era sempre acompanhado de uma comitiva muito grande. Ele se levanta. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor. Então, provavelmente, ele estava sentado à mesa mesmo. E ele se levanta, se torna maior do que todos naquele momento. Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Eu não sei qual foi a mensagem que Jesus estava pregando. Eu não sei qual foi o que Jesus estava falando. Mas foi alguma coisa que resultou no coração, que falou no coração de Zaqueu. Olha, pelo menos a metade do que tu tem, tu sabe de como veio, né?
Eu vou voltar nisso aqui na semana que vem, nessa metade aqui. Mas hoje eu vou parar só para dizer para você que ele tinha a metade. E ele diz, olha, a metade, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E aí ele também não diz que roubou, mas ele diz, e se roubei alguma coisa de alguém, ele botou numa condicional. Ele não afirmou que roubou. Se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Fazia parte da lei dessa época, inclusive, de uma palavra que Jesus trouxe na sua casa. Aí o que aconteceu? Jesus traz uma outra pérola. Jesus diz, houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Rapaz, ele era filho de Abraão e eu não sabia. Também este é filho de Abraão. Gente, aquelas pessoas quando estavam desprezando Zaqueu, estavam desprezando um filho de Abraão. Um irmão de fé, mas que ainda não havia conhecido a fé. Gente, pois este é filho de Abraão. Quem diria? Zaqueu, cobrador de impostos, corrupto, que se mistura com gentios. E termina. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele termina, qual é a missão do Filho do Homem? Qual é a missão do Cristo? Buscar e salvar o perdido. Quando Jesus olhou para Zaqueu em cima da árvore, ele viu um filho de Abraão na árvore. Ele viu alguém que Deus chamou, mas que sequer sabia disso. E por isso andava pelo caminho torto da vida, porque o que a vida me apresenta? O que a vida me apresenta são os caminhos da própria vida. Os caminhos tortos. É isso que a vida me apresenta. E quando eu vivo sem uma lei de Deus do meu lado, sem observar a lei de Deus, eu ando na base da lei do mundo mesmo. Porque todo mundo faz assim. Porque todo mundo entende assim. Porque é normal fazer aqui. É cultural esse negócio aqui. Uma vez um irmão nosso que morou na África do Sul por muito tempo. A gente conhece a corrupção aqui no Brasil, né? Mas a gente repugna a corrupção. A gente faz tudo para não andar na corrupção. A gente se desvia disso. E ele viveu lá um tempo lá, porque ele foi pela empresa para trabalhar lá. E ele disse para mim assim, pastor, lá a corrupção é cultural. Ela não é criminalizada. Tudo lá só funciona na base de pagar alguma coisa. Tudo, qualquer coisa que você tiver de fazer, você vai esbarrar na corrupção. Não tem jeito. Você embarcar um troço lá no aeroporto, tem que ter corrupção. Senão não embarca o negócio. Para você desembarcar lá, tu já desembarca lá tendo que comprar alguém para dizer que você pode chegar lá. Tudo é cultural. As pessoas, isso não ofende ninguém. Isso, assim, eu falei, meu irmão, que você tá, foi institucionalizada. Virou instituição. Palavras dele, uma pessoa que viveu lá, morou lá, trabalhou lá. Não sei como muitos de nós viveriam num lugar desse. Então Zaqueu, ele vivia de acordo com o mundo da sua época. De acordo com a... Roma precisa de cobrador de impostos. Tá bom, eu vou ser cobrador de impostos de Roma, porque afinal de contas é um emprego como outro qualquer. Como assim? Isso é um emprego como outro qualquer.
Você vai extorquir dos irmãozinhos lá. Isso é um emprego como outro qualquer? Eu tenho que me relacionar com os gentios, afinal de contas eu tenho que ir lá na casa deles para cobrar. Então, é o meu emprego, é o que eu faço. Ou seja, Zaqueu tinha muitos motivos para ser o malquisto, mas ele era um filho de Abraão. E foi por isso que Jesus olhou e falou: eu vou ter que salvar essa alma perdida, esse filho de Abraão. Você sabe quem são os filhos de Abraão? Eu também não sei. Quando passo na rua, eu não sei se eu estou passando por um filho de Abraão. Quando eu estou lá no prédio, lá onde eu trabalho, lá na psicologia, eu não sei se eu passei no elevador por um filho de Abraão. Você não sabe onde é que estão os filhos de Abraão. Parece-me que essa frase de Jesus, Zaqueu desce depressa, ela deveria ser uma frase muito mais nossa. A gente deveria se apossar dessa frase. Fulano, vem cá. Fulano, porque eu não sei se ele é um filho de Abraão. Foi a conclusão que Jesus chegou no final. Houve salvação nessa casa. Não foi porque eu preguei. Não foi porque ele é um filho de Abraão. Ovelha perdida? Logicamente, né? A pregação fazia parte do processo de conversão de Zaqueu. Se não houvesse a pregação, se Jesus não apresentasse o conteúdo que ele apresentou, se ele não falasse do reino, como Zaqueu creria? Agora, Jesus sabe quem é filho de Abraão e quem não é, né? Eu e você que a gente não sabe. Então, se a gente não sabe, o que a gente tem que fazer? Tem que partir do princípio que todo mundo é e sair falando para todas as pessoas. E sair falando para todas as pessoas. Porque esta ceia é para os filhos de Abraão. Estar na igreja é para os filhos de Abraão. E se eu não sei quem são, então eu não devo ficar escolhendo, nem ficar pensando, não, aquele ali trabalha naquele trabalho que é horrível, não, aquele ali não pode ser filho de Abraão jamais. Não, ele pode ser um filho de Abraão. Um ladrão com uma arma na mão pode ser um filho de Abraão. Quem é o filho de Abraão? Eu estava olhando o texto, o título da sociedade bíblica, Zaqueu, o publicano. Eu teria alterado isso para Zaqueu, o filho de Abraão. Porque essa foi a máxima. Essa foi a máxima. Temos que ir atrás dos filhos de Abraão nessa terra. Para quê? Para congregar aqui. Para congregar na casa do Senhor. Para celebrar a ceia conosco. Para aprender com os irmãos. Você não aprende só comigo, nem com quem está no púlpito. Você aprende com o irmão ao lado também. Aprender uns com os outros. Agora, se você depois vai querer vender tudo que você tem, é outro problema, né? Se você vai querer vender a metade que você tem, eu vendo a metade, eu vou dar a metade que eu tenho. Cada um conserta a sua vida como sabe que tem que consertar. A metade. Eu tive aqui uma pessoa que me fez muitos anos atrás, né? A gente ainda estava lá na frente. E essa pessoa chegou, confessou um monte de crime. E ela disse que desses crimes todos, ela tinha, naquela época, em 2007, 2008, ela tinha 46 mil no banco, de todos os crimes. E ela queria dar para a igreja. Gente, eu confesso que resolveriam muitos problemas nossos. A pessoa chega, confessa os crimes que ela cometeu e diz que desses crimes ela tem 46 mil no banco e ela disse que queria doar para a nossa igreja. E eu disse, olha, eu vou fazer melhor com você. Isso aí está ruindo a tua mente, né? Está ruindo a tua cabeça, né? Então você vai fazer o seguinte, você vai descobrir, e isso é fácil de descobrir, o número da conta do Instituto Nacional do Câncer. E vai depositar na conta deles.
Você sabe por quê? Eles estão fazendo pesquisas, eles precisam de dinheiro para essas coisas. E a igreja, esse dinheiro é o dinheiro que a igreja não precisa. Só vai fazer mal para a gente. Mas aí você pega esse dinheiro e vai fazer o bem para um monte de gente. Que o hospital precisa desse dinheiro. Então você pega e deposita na conta do Instituto Nacional do Câncer. Na época eu tinha visto algum tipo de propaganda e essa conta apareceu na televisão. Não sei exatamente qual foi. Então eu sabia que existia alguma forma de você fazer doação para o hospital nessa época. Muito provavelmente eu estava diante de um filho de Abraão que estava querendo consertar a sua vida e não sabia como consertar. Depois ele me ofereceu um carro trepado. Mas o que eu vou fazer com um carro trepado? O senhor tem alguém para a gente negociar? Não. Cara, tem um carro trepado, cara? Eu não posso devolver, né? Eu falei, cara, carro trepado você joga no rio. No rio. Você joga ele no rio. Você vai para um rio, joga ele lá dentro do rio. Deixa ele lá dentro do rio. Porque o que você vai fazer com um carro trepado? Muitas coisas se confessam para o pastor. Eu já tive muitas confissões assim, de filhos de Abraão, que andaram cometendo erros graves. Irmãos, eu vou terminar aqui, essa mensagem não termina aqui, porque existe um outro propósito nela. Semana que vem eu vou terminar. Mas hoje eu quero dizer o seguinte: você foi chamado para pregar aos filhos de Abraão. Cada um de nós foi chamado para pregar aos filhos de Abraão. Você não sabe quem são. Não julgue ninguém pelo que faz, pelo que fala, pelo que é hoje na sociedade. Porque o Cristo pode transformá-lo num santo, num homem cheio da sua presença. Amém? Deus e Pai amado, soberano Senhor,